Flamengo no confronto entre dois fortes times brasileiros no Maracanã. O Flamengo acabou de vencer o Cruzeiro pelo placar de 2-1. Como houve empate no Mineirão no primeiro jogo em Belo Horizonte, o rubro-negro também avançou às quartas da Libertadores. Olha, até agora temos 5 classificados, já conhecemos 5 dos times que vão participar das quartas de final, dos 8 que estarão lá. E só temos até agora brasileiros e argentinos. São 3 brasileiros por enquanto, 2 argentinos. Fluminense, Palmeiras e Flamengo estão classificados. O Platense também se classificou, será o adversário, inclusive, do Fluminense. E o outro argentino que se classificou foi o Estudiantes, que venceu a Universidade Católica por 3-0 e também se garantiu na próxima fase. Eu tô aqui com o Carlos Eduardo Mansur, Cadu Mansa para os íntimos, tô com o Ramon e com vocês aí de casa, tá bom? Vocês que estão chegando agora aqui no Troca podem participar com a gente, hashtag Troca de Passes, tá bom? Vão lá no X, no Twitter, mandem as suas mensagens pra gente, o caminho tá aqui, ó, hashtag Troca de Passes. A gente vai conversando com vocês ao longo do programa, tá certo? Mansur, um grande jogo de novo no Maracanã, assim como tivemos no Mineirão. Acho que no final das contas a classificação do Flamengo é bastante merecida. Na maior parte do tempo do jogo de hoje, o Flamengo foi melhor do que o Cruzeiro. Certo, Mansur? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ramon. Boa noite a todo mundo que assiste ao Troca. Primeira coisa, assim, Flamengo e Cruzeiro, a gente está cansado de ver jogos em que a gente espera muito pela qualidade técnica, pelos elencos, e quando a gente chega na hora dos confrontos, eles não realizam as nossas expectativas. Flamengo e Cruzeiro fizeram 2 ótimos jogos de futebol, 180 minutos, bem jogados, com qualidade técnica, ainda assim disputados de maneira viril, dura em alguns momentos, como são jogos decisivos, mas jogos jogados de times que tentaram jogar futebol durante 180 minutos. Então, os 2 times devem sair, pelo menos, com esse reconhecimento. Ambos foram jogar futebol e fizeram ótimos espetáculos. A outra coisa o Flamengo foi melhor durante a maior parte do tempo, 180 minutos. O Flamengo fez um bom jogo no Mineirão, o Flamengo teve momentos em que sobressaiu no primeiro jogo e fez um primeiro tempo de almanaque hoje no Maracanã. Segundo tempo, o Cruzeiro fez 45 minutos de muita personalidade para mudar o andamento da partida, inclusive na parte tática, para começar a ficar mais tempo, fazer o jogo acontecer mais tempo perto da área do Flamengo. E não é fácil mudar o andamento de um jogo da forma como ele estava sendo dominado pelo Flamengo no primeiro tempo, diante de um time de tanta qualidade. No fim das contas, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que o Cruzeiro poderia ir além na Libertadores, não tivesse o sorteio o colocado diante do melhor elenco da América do Sul no momento. O que não significa que o Flamengo vai ganhar a Libertadores, mas ele é o maior investimento e o maior elenco da América do Sul no momento. E o Cruzeiro sai essencialmente porque o sorteio com ele não... Assim como foi ingrato com o Flamengo, que fez a melhor campanha e teve que pegar o Cruzeiro, foi ingrato com o Cruzeiro, que precisou enfrentar esse Flamengo. Só para terminar a minha abertura, é bom lembrar que existe uma diferença de estágio de times e de clubes, né? O Flamengo vem nesse projeto de 2019 até agora, ampliando receitas, capacidade econômica, quantidade de jogadores de primeira linha no seu elenco. Sim. E em 2023, quando este projeto do Flamengo já tinha 2 Libertadores conquistadas, o Cruzeiro estava retornando à Série A após um processo de más gestões que dilapidaram o clube, e o Cruzeiro iniciando a sua reconstrução em 2023. Então o Cruzeiro chega a essa Libertadores, é um passo adiante nesse processo que o clube vai dando. Caiu contra o Flamengo por uma diferença de 1 gol, é absolutamente parte do jogo, o Cruzeiro deve sair da Libertadores de cabeça erguida também. E tenho a impressão, né, Ramon, a seguir o que tem acontecido no Cruzeiro, desde que o Pedrinho assumiu o mandato da SAF, né, desde que comprou a SAF do Cruzeiro,
A tendência é que o Cruzeiro aos poucos vá se igualando aí a Palmeiras e Flamengo em termos de composição de elenco, porque não sei se ficou assim para você também, se você teve essa impressão, mas acho que quando começaram as substituições ficou bastante claro o quanto o banco fez diferença a favor do Flamengo e foi fundamental, porque o Cruzeiro reage, como disse o Mansur no segundo tempo, faz os primeiros 15, 20 minutos muito bons e depois o Flamengo se estabiliza de novo com as substituições, né, Ramon? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Diniz, Cadu Mansa, quem está em casa acompanhando da gente, é isso, né? Eu acho que o Cruzeiro, o trabalho do Arthur Jorge fala por si só, por toda a recuperação que ele vem tendo nesse Brasileirão, recuperando animicamente a equipe, dando outro padrão de jogo, contando com reforços importantes, lembrando que não tem um PEC, que seria importantíssimo hoje, caso tivesse, né, à disposição do Arthur. O Cruzeiro veio numa crescente muito boa após iniciar muito mal o ano, né? Foram 8 rodadas na zona de rebaixamento, muito tempo sem vencer, e é um trabalho que vem começando com o Arthur Jorge e muito promissor. No entanto, que o Pedrinho renovou o contrato do Arthur por mais 5 anos, até 30, né? Se eu não me engano. Mais 4 anos, né? Contando com 26, 5, né? Até 2030. Mas é isso, né? Pega um Flamengo que hoje fez um belíssimo jogo, né? O Cruzeiro é eliminado da Libertadores pelo péssimo primeiro tempo que fez. Claro, méritos também do Flamengo, que fisicamente sobrou, tecnicamente sobrou, com dinâmicas que a gente vai entrar, a gente vai se aprofundar no jogo daqui a pouquinho, a gente vai falar, que fizeram com que o Cruzeiro não conseguisse ter o que mais gostava de ter, que era o contra-ataque. Mas foi um excelente jogo, estou com o Mansur, né? Uma excelente eliminatória, na verdade, os 2 jogos de altíssimo nível, para quem gosta de tática, para quem gosta de ver um jogo de xadrez ali que os 2 técnicos faziam. Eu achei as mexidas do Arthur Jorge corajosas, mas realmente, né, em comparações à do Flamengo, bom, entraram Paquetá, Carrascal, Varela, Bruno Henrique e Everton Araújo, né? 4 jogadores já consagrados e um jogador que está se consagrando, está se consolidando no elenco, que é o Everton Araújo. No outro, um jovem Lúcio, um Bruno Rodrigues que vem buscando uma recuperação, o Fagner já experiente e o João Costa que acabou de chegar. Então, assim, a gente consegue entender o peso dos 2 elencos e passa o Flamengo, que, como o Massu falou, nos 3/4 da eliminatória foi melhor. Vamos trazer aqui então os números do jogo, né, pra gente acompanhar um pouquinho. Se você não teve a chance de ver o jogo como foi na íntegra, tá aqui os números para te ajudar, tá bom? Posse de bola, ó, 55% para o Flamengo, 45% para o Cruzeiro. Foram 21 finalizações do Flamengo e 13 do Cruzeiro. Número alto no total, isso prova o quanto o jogo foi bom, né? Foram 34 finalizações no jogo. 9 finalizações certas do Flamengo, também um número alto, 3 do Cruzeiro. Passes certos, 402 a 336. Escanteios, 3 do Flamengo, 5 do Cruzeiro. 16 a 10 em desarmes para o Flamengo. E faltas cometidas, 12 do Cruzeiro, 6 do Flamengo. E acho que esse número chama bastante atenção dos desarmes do Flamengo. Porque o que aconteceu no primeiro tempo foi uma blitz do Flamengo, né? Uma pressão alta muito bem feita. E o Cruzeiro é um time que costuma conseguir sair das pressões assim com boa qualidade. E hoje foi absolutamente ineficaz nessa questão, porque o Flamengo o empurrou para o seu próprio campo e fez um primeiro tempo assim de cinema, né? Faltou concretizar ali, porque poderia ter decretado a vitória no primeiro tempo se tivesse... chegou um momento em que as finalizações estavam 14-1 para o Flamengo, no primeiro tempo. No primeiro quarto, que eu divido em quartos, né? Como tem a parada para hidratação, eu divido em quartos, né? No primeiro quarto, os primeiros 23 minutos de jogo, quando parou, a posse de bola é 71 Flamengo, 29 Cruzeiro, 11 finalizações para o Flamengo e nenhuma do Cruzeiro. Pois é. O Cruzeiro não respirava. Chegou um momento que na transmissão da Globo mostrou 14-1 em finalizações. A gente estava ali mais ou menos com 30 e alguma coisa. Terminou em 15 a 3. Tempo. Isso mostra uma enorme superioridade. O Cruzeiro não conseguiu jogar. Não. Então o plano do Leonardo Jardim deu muito certo no primeiro tempo. Acho que ele só imaginava, diante do volume, das chances que o Flamengo criou na primeira parte, terminar e ir para o intervalo com uma vantagem um pouco maior, mais confortável do que apenas um gol, né, Mansur? Exato, estava olhando até agora que ao final do jogo, o Flamengo ganhou 58% dos duelos pelo chão, 61% dos duelos aéreos. Mas no intervalo, o número dos duelos pelo alto passava de 80%. E o dos duelos pelo chão se aproximava de 70%. Porque em alguns momentos o jogo tinha muito esse duelo de pressões e saídas de bola. E o Flamengo conseguia obrigar ou o Cruzeiro a chutar ou retomava a bola.
e quando o Cruzeiro chutava, o Flamengo ganhava essa bola e se recolocava no ataque. E já o Flamengo conseguia fazer essa saída fluir. O Cruzeiro não conseguia interromper a saída de bola do Flamengo. Para mim, isso era uma diferença muito clara no jogo. A forma de conduzir. O Flamengo tinha muito mais facilidade para conduzir a bola da sua saída até o ataque do que o Cruzeiro no primeiro tempo. No segundo tempo, o Cruzeiro dá uma estancada nisso, faz o jogo andar para mais próximo da área do Flamengo em alguns momentos, e aí as coisas se estabilizam. Mas o primeiro tempo foi de muita autoridade do Flamengo. E tem uma questão, né, Ramon? Os jogadores do Cruzeiro acostumados a sofrer uma pressão não tão bem feita como essa do Flamengo, porque poucos times conseguem fazer o que o Flamengo fez com o Cruzeiro hoje, mas assim, jogadores do Cruzeiro de boa técnica no primeiro tempo não conseguiam acertar passes, por exemplo. O Cruzeiro não conseguia trocar 2, 3 passes em sequência, errando passes por causa da boa pressão do Flamengo e por isso se colocando numa situação desconfortável demais, assim, ao longo de todos os primeiros 45 minutos. Era um Flamengo muito coordenado, né, e com movimentos certeiros para fazer essa pressão. Como o senhor falou, ou recuperava a bola já no último terço do campo e ali jogava, conseguia finalizar e chegar ao gol do Cruzeiro, ou parava com falta. E quando o Cruzeiro, nessa tentativa de tentar sair da pressão a qualquer custo, né, tentava dar esse chutão, uma coisa muito importante que a gente vai mostrar aqui depois nesse quadro para poder exemplificar para vocês, era as conduções do Léo Ortiz e do Léo Pereira para fugir dessa pressão, dessa marcação individual que fazia o Cruzeiro na saída de bola do Flamengo. As conduções dos dois zagueiros, cara, criava muito problema defensivo pro Cruzeiro. A gente tem para mostrar aí no nosso campinho, né, Massur? Isso. Vamos lá, Ramon. Se você. Qualquer coisa, se eu tiver dizendo besteira. Você nunca erra, Massur. Mas para mim, assim, o jogo, quando o Flamengo tinha a bola, o jogo praticamente tinha um primeiro jogo que era disputado aqui atrás, que era esse 4 contra 3. Porque o Cruzeiro usava o Gerson. O que aconteceu? No Mineirão, o Arroio, muitas vezes, vinha fazer a pressão em quem fizesse a saída de bola do Flamengo pela esquerda. Fosse o Jorginho como terceiro, fosse o Léo Pereira. E o Ayrton Lucas foi um escape durante muitos momentos do jogo. Então, dessa vez, o Arthur Jorge manteve o Arroio aqui com o Ayrton Lucas, o Wesley cuidava do Emerson Royal e se estabelecia esse 4 contra 3 aqui por dentro. Eu vou apagar isso aqui só para a gente ter a visualização mais clara. O que podia acontecer aqui? Podia vir o Pulgar entre os dois, subia Matheus, Caio Jorge com o Gerson por trás, podia vir Jorginho pelo lado esquerdo, podia vir Pulgar por aqui, Jorginho pela frente. O fato é que nesse 4 contra 3 o Flamengo sempre conseguia fazer Léo Pereira escapar por aqui, Léo Ortiz escapar por aqui ou Jorginho escapar por aqui. O Flamengo conseguia, com muita precisão, porque são jogadores de muita capacidade com bola, fazer alguém escapar. E aí, qual era o grande problema que o Cruzeiro tinha? O gramado. Não, o gramado todos... Horrível. Porque o Flamengo, além de tudo, conseguiu superar com toques rápidos e ter bom acerto com o gramado em uma condição muito ruim. A bola quase não rolava, ela estava quicando demais, né, Mansur? E é mais difícil sair de uma pressão, o Ramon, que foi jogador aqui, pode até dizer, é muito mais difícil sair de uma pressão com precisão, com o gramado na condição que estava hoje, com a bola quicando muito, né? É isso. E aí tem uma outra questão. Se o professor Eugênio permitir, eu vou até o telão, Eugênio? Claro, vai lá. Vamos lá. Aqui. Só não cai, não tropeça aí. Aí vai virar meme. Exatamente. Por que eu separei o Lucas Romero aqui? Porque quando o Pedro vive um momento em que ele é um articulador dentro do Flamengo, fazendo pivô. Então ele fazia esse movimento, às vezes você podia ter Lino, ou você podia ter Plata por dentro. O Lucas Romero virou o jogador mais sacrificado do campo. Porque o Gerson, em tese, após dar esse primeiro combate, ele precisaria, em tese, vencida a pressão, fazer essa volta. Só que ele não conseguia fazer essa volta na velocidade adequada. Então o Lucas Romero ficava nessa zona aqui do campo muito sobrecarregado aqui. Que o Lino entrava, o Lino ou também entrava fazia... Lino, ou vinha o Pedro fazer o pivô, e o Flamengo sempre tinha superioridade sobre ele. Para mim essa era a grande dificuldade do Cruzeiro para fazer a marcação. E na questão que você citou, coloca o Pulgar ali, Mansur, por favor. Vou levantar também, tá, gente? O Jorginho aqui, o Pulgar aqui, com o Gerson e com o Matheus Pereira. E aí, bota o Matheus marcando o Pulgar. O que acontecia nesse 4 contra 3, muitas das vezes ficava assim, ó, o Caio Jorge para marcar os três, porque o Rossi participava dessa saída de bola. E aí o que acontecia? Os volantes do Flamengo ficavam alinhados. A bola batia no pé do Léo Ortiz, ele
conduzia e fazia o time jogar. A bola batia no Léo Pereira, eles conduziam com um espaço, uns 30 metros, para poder conseguir agredir a equipe do Cruzeiro. E com esse espaço, como você citou, aí entrava a movimentação do Pedro, do Lino, do Arrasca, no tanto que no gol do Arrasca... Aí você tinha o Plata que faz muito pode fazer essa diagonal. Exatamente. Você tinha o Emerson Royal ultrapassando por fora. Exatamente. E no gol do Arrascaeta, ele está aberto lá na ponta esquerda. Porque a inversão, troca de posição. E aí, pela capacidade e qualidade dos jogadores, Arrasca, Pedro, de fazer o pivô, de movimentação, de abrir espaço, o Flamengo finaliza. A hora que pareceu que a marcação do Cruzeiro estava sempre chegando segundos atrasado, né? O jogador que tinha a bola, no caso do Flamengo, estava sempre com um espaço e tempo para poder escolher o melhor passe, escolher o que ia fazer. E isso proporcionou ao Flamengo inúmeras ocasiões de finalizar o gol do Cruzeiro com liberdade, né, mano? Não foram chutes travados, chutes que o Cruzeiro conseguiu evitar que chegasse ao gol. Muitas vezes a bola saiu por pouco, ou então o Otávio fez a defesa. Então, assim, a marcação não se encontrou em nenhum momento no primeiro tempo. Não, e a marcação do Flamengo, que foi um dos pontos que me surpreendeu nessa eliminatória, que foi esse papel do Jorginho, que era o homem por trás da pressão de Arrascaeta e Pedro sobre os zagueiros. Tanto que, para mim, o jogo dá uma estabilizada também para o Cruzeiro, quando no segundo tempo ele tem muito mais a presença de Gerson e de Matheus Pereira participando dos primeiros passes também. Aí o Cruzeiro desafoga e leva o jogo para o campo ofensivo, exigindo que o Flamengo defenda mais atrás. Agora, no primeiro tempo, o Flamengo quase não defendeu perto da área deles. Agora, o que fez o Cruzeiro mudar tanto, porque foi da água pro vinho ali praticamente. Se a gente pegar os primeiros 20 minutos, né? Eu sempre vou anotando os lances de perigo aqui. Os primeiros 15 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro chegou 4 vezes com bastante perigo ao gol defendido pelo Flamengo. O Flamengo não conseguiu chegar. O Flamengo foi chegar pela primeira vez com 15, quando o Plata escapa por 2 ali na intermediária e acaba chutando uma bola por cima. Até então, era blitz ao contrário, né? Tudo que o Flamengo estava fazendo na primeira parte, ali naqueles primeiros 15 minutos, o Cruzeiro conseguiu empurrar o Flamengo e fazer colocando o Flamengo em dificuldade. Por que o Cruzeiro só conseguiu fazer essa pressão ao Flamengo nesses 15 minutos do segundo tempo e não foi possível na primeira parte? E também, mesmo depois, com as substituições, ela não foi mais possível. Eu acho que o Cruzeiro, acho que os dois lados do campo aí vão influir nisso. Acho que o Cruzeiro encaixa melhor no segundo tempo, ele deixa de marcar a inferioridade na saída do Flamengo nos primeiros passes, esse 3 contra 4, naturalmente ele assume mais riscos, e quando ele tem a bola, ele também consegue sair mais por esses apoios que a gente mostrou ali, com o Matheus Pereira participando mais com o Gerson. Tanto que tem um detalhe, não sei se o Ramon vai concordar, quando o Flamengo faz o 2-1, no gol do Lino, o Paquetá e o Carrascal estão na beira do campo. Mas o fato de o Flamengo ter feito o gol não muda a decisão do Léo Jardim de fazer as trocas. Porque as trocas eram para tentar ganhar mais perna para essa pressão. Eu acho que, então, eu não sei porque foi a volta do segundo tempo. Eu não sei se impactou fisicamente a questão da pressão do Flamengo. Porque essa pressão na saída já não foi a mesma que o Flamengo vinha fazendo no primeiro tempo. A mesma que eu digo de intensidade, de velocidade de reação. Não sei até que ponto isso pesou. Por quê? O Arrasca sai com 62 minutos. Exatamente. Sai o Arrasca com 62 e o Plata também. Isso. E aí o Flamengo volta a ganhar força e perna para pressionar. Essa questão do Matheus Pereira me chamou muita atenção no primeiro tempo. Até a transmissão da Globo pegou uma bola que o Cruzeiro totalmente sob pressão. Eu acho que foi o Otávio que acaba quebrando uma bola e a câmera foca no Matheus Pereira e fala assim, não bate, eu tô me movimentando. Porque a saída de bola é com o Matheus. O Flamengo pressionava, o Matheus escolhia o lado onde tinha o espaço e se movimentava. Só que a pressão do Flamengo era tão coordenada e tão intensa que, cara, dá medo. A palavra é essa, de você errar e sofrer o gol. O que faz o jogador normalmente? Quebra a bola. Fundo do campo. Lateral, fundo do campo. E aí não dava tempo. E numa dessas que o Cruzeiro quebrou, o Matheus fala isso, não quebra, eu estou me movimentando. No segundo tempo, a falta da pressão efetiva por falta de intensidade e a boa leitura do Matheus em preencher os espaços, o Cruzeiro conseguiu sair jogando por dentro e conseguiu avançar e empurrar o Flamengo para trás. E tem uma questão também anímica do jogo, eu acho, né? Porque o momento era do Cruzeiro ali, o Cruzeiro empata o jogo e continua jogando ali, tentando até a virada. Só que o Flamengo reagiu e conseguiu o seu gol rápido demais para o Cruzeiro, né? Porque o gol saiu, acho que 12 minutos depois, né? O gol do Cruzeiro foi, se eu não errei, a minha anotação foi aos 5:18.
Bom, foi o que eu anotei aqui. Enfim, mas são aí 12 minutos, algo em torno disso. E o gol do Lino, aliás, tem memes aqui já rolando, né? Ó, Frânio Savelli manda aqui na hashtag troca de passes. Quem mais aqui mandou? Tem mais gente, vou caçar aqui, perguntando se o William já passou escorregando aqui na frente. Ele está escorregando até agora. É porque o corte do Lino foi espetacular no 3 gol, gols né? foram, né? Foram lindos gols. E o Lino dá um corte, o William passa escorregando, né?